nossas forças, a nossa saúde, e é isso que importa. Seja muito bem-vindo. Já convido aí mais um para participar da live. Compartilha aí o link, né? Compartilha aí no aviãozinho para que outras pessoas possam estar aqui conosco. Amém? E graças a Deus estamos recuperados, né? Passamos uma semana um pouquinho complicada, a virose deu um cheiro em todo mundo aqui em casa. E aí tivemos repouso, né? E nos cuidamos, mas glória a Deus que estamos aqui bem. O tempo de inverno, né? A mudança de tempo acaba que o corpo ele vai sofrendo algumas reações, o que é, né, normal de todo o corpo. Somos humanos e enquanto estivermos aqui na Terra, vamos passar por adversidades, por dias bons e dias ruins, né? Eu estava conversando hoje com uma pessoa e eu dizia para essa pessoa, ela falando ali do que ela estava passando, e eu disse, nós estamos sujeitos a passar por dias bons e dias ruins, né? Mas o Senhor sempre disse que Ele estará conosco em todos os dias, seja ele bom ou seja ele ruim. Ele estará sempre conosco para nos edificar. Seja bem-vindo, você que já está aqui. Edinaldo, minha querida, a paz do Senhor Jesus Cristo. Beijo e abraço em todos da família. Darcy Silva Brito. Seja bem-vindo também. Fique por aqui porque tem uma palavra abençoada do Senhor para as nossas vidas, né? E nós vamos compartilhar junto tudo isso que o Senhor tem para nós. Riquezas, né? Pérolas preciosas, que é a palavra do Senhor. Não só palavra, mas direção para as nossas vidas, né? É uma direção, uma luz para a nossa mente, né? A palavra do Senhor, ela é vida, ela é a verdade que nos liberta, né? E que maravilha essa palavra. Então, assim, hoje o Senhor vai falar fortemente conosco nessa palavra. Foi uma palavra que eu recebi de Deus para minha vida, de outra pessoa que estava ministrando em outra live que eu participei, e eu falei, eu tenho que levar isso para as demais pessoas também serem abençoadas da mesma forma, ou até mais, amém? Então, assim, que seja a medida de Deus hoje para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Como eu tinha colocado lá no cartaz, hoje o tema é declarando Salmos 91. Esses salmos que é muito mencionado, que é muito conhecido por várias pessoas, né? Tem muita gente que coloca ali a Bíblia aberta na sua casa, no Salmos 91, né? E aí, mas não é sobre colocarmos esses Salmos 91 aberto em algum lugar ou declarar nos dias difíceis, é saber a profundidade desses salmos na nossa vida, o que esses salmos quer dizer para minha e para a sua vida, né? E que a gente venha viver tudo que o Senhor tem para nós na palavra dele, tudo que ele tem a nos revelar. A palavra do Senhor diz que aos íntimos do Senhor, os que temem ao Senhor, esses eles serão íntimos do Senhor. Esses receberão revelações para o seu coração. Aquele que teme ao Senhor, né? Então, é muito bom quando o Senhor ele começa a revelar as maravilhas dele para a nossa vida, para a nossa casa, né? Então, fique aqui conosco que nós vamos ser cada vez mais edificados pelo nosso Jesus Cristo. Não é por mim, Denaíra, porque sou falha, né? Eu nada posso fazer, mas o Senhor Jesus que habita em mim e que habita em você, Ele pode fazer todas as coisas acontecerem. Amém? Glória a Deus. E eu estava ouvindo uma live em que o pastor estava ministrando Salmos 91 e foram direcionadas algumas coisas para mim. Eu fiquei tão feliz porque Deus ele é maravilhoso para conosco e tenho a certeza que hoje ele vai falar ao seu coração também da mesma forma.
E uma das coisas que me fez lembrar da trajetória um pouquinho da minha vida, hoje eu estava aqui em casa realizando algumas tarefas domésticas e eu sempre falo com Deus um pensamento, principalmente quando eu estou, né, fazendo os afazeres de casa. E uma das coisas que Deus me fez lembrar foi da trajetória de fé que Ele me fez viver até aqui. Quantos momentos e quantos dias, quantas coisas eu vivi e eu fui colocada em, digamos assim, eu fui colocada em situações que eu tinha que exercer a minha fé. Essa fé que todos nós temos que ter, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, não é verdade? E o Senhor, Ele me fez lembrar de quantas vezes eu tive que ter essa fé. Quando eu pensei que tudo tinha dado fim na minha vida, quando eu fui ser mãe do meu primeiro filho, eu precisei ter fé para que aquele parto realizasse, né, de acordo com o que Deus queria. Quando eu criei esse filho por um tempo só, eu tive que ter fé que o Senhor iria me ajudar, que eu iria vencer as adversidades. Quando eu fui ter a minha segunda filha, passei por problemas no parto, né? E eu tive que ter fé que a gente ia vencer. Ela ficou alguns dias na UTI, na neonatal, né? Ali sendo tratada por ela ter nascido prematura. Então, assim, mas eu me lembro muito bem que eu entrava naquela sala para visitar ela todos os dias. Eu tive alta depois de uma semana e ela ficou ali naquele hospital. E eu me lembro que as médicas, as enfermeiras, elas diziam que eu não tivesse pressa de levar ela para casa porque iria demorar. E eu dizia, eu creio que menos de um mês eu levo minha filha para casa. E com 15 dias eu consegui trazer ela para casa. Eu vi Deus agindo em tudo, em tudo. Então eu tive que ter fé. Aí depois veio o processo de criar 2 filhos, né? Passei por um processo de luto, porque fiquei na época viúva com uma criança de 4 anos e outra de 3 meses de nascida. E eu não tinha nada, né? Eu não tinha nada material, mas eu tinha um Deus que cuidava de mim. E minha família também me ajudou muito. Minha mãe, meu pai, minhas irmãs, meus irmãos foram um suporte para mim. Pessoas, né? Familiares, amigos que me ajudaram também. Mas foram momentos muito difíceis. Mas eu sempre vi o agir de Deus. Sempre vi o agir de Deus. E depois foi acontecendo, eu consegui, né, ter a primeira casa, eu consegui criar os filhos, fui para a casa do Senhor buscar a Deus. Eu sempre tive muita paixão e muita vontade de aprender de Deus. Porque ao longo da minha vida, um certo tempo, eu era cristã desde pequena, mas na adolescência, né, as ilusões do mundo, eu me afastei. E quantas coisas ruins, decisões erradas eu vivi. Então, ali nos meados de meus 12 anos, eu me afastei, não conseguia me firmar. Voltava algumas vezes e me afastava. Eu era uma simpatizante, não vou falar praticante, eu diria, deixa eu tentar lembrar aqui o nome. Convertida. Eu não era convertida, eu era só uma simpatizante do Evangelho. Mas eu sabia que o que Deus tinha para mim era muito além daquilo. E eu me lembro que chegou um dia que eu disse, eu não quero viver essa vida o qual eu já vivi até hoje, sofrendo. Para quem não sabe, eu já contei esse testemunho antes, acredito que vai edificar a sua vida tudo que for falado aqui. A paz do Senhor, Néia, seja muito bem-vinda, meu amor. Janeine, seja muito bem-vinda. Eduarda, que o Senhor abençoe a vida de todas vocês, que a palavra do Senhor vá profundamente sobre a vida de vocês nessa noite. E com o passar do tempo,
Eu falei que eu não queria viver aquela história, aquele sofrimento. Então eu passei por um tempo que eu tive depressão, que eu tive pânico, síndrome do pânico. Eu tinha muito medo de sair de casa e acontecer algo e eu deixar as crianças órfãos porque eles só tinham a mim. Eu tinha muito medo de tudo. Então assim, foi uma época muito complicada. E muita gente me convidava, volta para o Senhor Jesus tem algo na sua vida. E eu não conseguia me firmar. Mas chegou um dia que eu decidi mudar. E nesse dia eu não contei para ninguém. Eu me arrumei meus filhos e eu fui para o culto. E quando eu cheguei lá, os irmãos estavam orando. Eu fiquei do lado de umas amigas que tinham me convidado. Elas nem tinham visto. Depois, quando terminaram de orar, elas viram que eu estava lá. E naquele dia eu ouvi o Senhor dizer assim para mim: você nunca mais vai sair da minha presença. É aqui que você vai ficar. Irmãos, pensa numa pessoa que eu estava com 23 anos, dos 12 anos até os 22 eu fiquei nessa indecisão da vida, mas aos 23 anos. Então eu disse, você é pai, então eu não saio mais. E desde os meus 23 anos, hoje eu tenho 35 anos e estou na presença do meu Jesus desde então. Nunca mais me afastei e não tem como me afastar desse Deus que me ama, desse Deus que zela por mim. Não tem como nenhum de nós nos afastarmos desse Deus. Por quê? Porque para onde nós iremos? Se só Ele tem palavras de vida eterna. Se só Ele morreu por mim e por você. Se só Ele te aceita e me aceita como nós somos, sabe? E não no quesito do querer pecar, mas das nossas falhas, das nossas debilidades, né? Dos medos, do nosso jeitinho. Então Ele nos ama assim. E aí eu fui para Jesus, e quando eu fui para Jesus, minhas queridas e meus queridos, então eu falei, eu vou mergulhar nesse Deus, eu quero conhecê-lo. Eu me lembro que as primeiras coisas que eu perguntava para o meu pastor na época era como eu iria saber quando Deus falasse comigo, como era ouvir a voz de Deus, não só por Ele ministrando a palavra. Eu não queria só isso. Eu queria conhecer a voz de Deus dentro de mim. Isso queimava no meu coração. E eu me lembro que ele dizia, olha, você vai ler as escrituras, você vai orar, você vai buscar o Senhor, você vai vir para os cultos, você vai começar a renunciar ao pecado. Vai chegar uma hora que você vai sentir. Chegou um dia que eu senti e eu ouvi a voz de Deus dentro de mim. E aquilo foi, eu me lembro como se fosse hoje. Foi uma explosão dentro de mim, aquilo queimava dentro de mim e eu fiquei desesperada, não de medo, mas desesperada de amor, de uma paixão, porque eu dizia, meu Deus, eu tô conseguindo te ouvir. Você já sentiu isso? Você já sentiu isso, Neia? Você já sentiu isso, Janene? Você já sentiu isso, Érica? Você já sentiu isso? Se não, vamos sentir, porque não tem coisa melhor. E aí eu lembro que eu saí correndo para casa do meu pastor e da pastora para poder falar para eles que eu estava ouvindo a voz de Deus. E eles se alegraram, porque eu sempre corria atrás de aprender mais do Senhor. Eu ia para a casa deles, ouvia a instrução do Senhor. E depois eu fui crescendo, eu levava pessoas para a igreja, eu fui ativada no Espírito e eu queria falar em línguas de novo, porque eu fui batizada em línguas a primeira vez quando eu tinha 9 anos de idade. Meus pais congregavam na Assembleia de Deus da cidade que eu nasci, e aí eu sempre fui assim, fervorosa em aprender, em ajudar, em orar. Eu estava nas orações das 5 horas da manhã com meu pai.
Eu estava nas orações de meia-noite com meu pai, com a minha mãe, eu não faltava nenhum culto, eu levava os coleguinhas da rua, de casa, para irem aceitar Jesus. Eu sempre fui muito assim, muito ativa no reino, eu sempre achei lindo demais. E aí, nesse retorno para a volta para a casa do Senhor, para o Senhor, então eu fui renovada no falar em línguas, e o Senhor foi ministrando ao meu coração, e eu fui aprendendo, Vou tomar um pouquinho de água aqui. Aleluia. E aí foi quando na época eu criando as crianças, eu sabia que eles precisavam de um pai. E eu falava para Deus, eu não quero qualquer pessoa para criar essas crianças, eu não quero, porque todos os nossos filhos, eles foram pedidos a Deus por mim, para um propósito de Deus. Eu sempre digo para meus filhos, vocês não tem para onde fugir. Eu pedi vocês para um propósito de Deus, eu sinto muito, mas Deus fez isso e vocês não tem para onde fugir. Eles até sorriem muito quando eu falo isso para eles. E aí eu passei 4 anos só, né? 4 anos buscando a Deus, 4 anos de muita luta. E mais desses 4 anos, eu passei 2 anos de uma profunda intimidade com Deus, mergulhando no Senhor. Porque eu dizia, Senhor, eu preciso conhecer mais do Senhor, eu preciso renunciar mais. E foi quando o Senhor fez eu conhecer o meu esposo, que hoje, né, ele veio como um canal, assim, uma direção de Deus. Falar do meu esposo é muito fácil, porque ele é o homem que me ensinou muito de Deus. E se eu já buscava Deus antes, eu busquei mais depois que eu conheci ele. Porque ele me ensinou a orar, ele me ensinou a fazer vigília juntamente com ele. Ele sempre me ensinou que o importante era ganhar vidas. Então, o que a gente fazia enquanto meu esposo estava no Paraná, Neia vai lembrar que ela fez parte dessa turminha. Enquanto meu esposo estava no Paraná, eu estava com um grupinho de irmãos andando de casa em casa, com a caixa de sonho, um celular, evangelizando as pessoas, e meu esposo falava no celular e a gente colocava na caixa de som para que todos pudessem ouvir a palavra e a oração que ele faria naquela reunião que a gente ia de casa em casa. E a gente saía de sol a sol. E o sol do Pará é o sol do Pará, só tem lá, é um sol para cada um, é 38 graus, 40 graus na cabeça de cada um. E a gente saía evangelizando, né? Eu e alguns irmãos preciosíssimos, né? E a gente ia nas casas evangelizar. E o Senhor ia operando, e o Senhor ia fazendo, e o Senhor ia realizando. Quando meu esposo chegou, que a gente passou um ano em oração buscando ao Senhor. Por isso que eu digo a você que espera alguém de Deus, não tenha pressa, não queira escolher pela sua vontade, mas espera no Senhor, sabe? E eu passei um ano esperando no Senhor. A Nalva aqui, a Nalva sabe, né, Nalva? A Nalva estava comigo de noite, né? Mas o irmão Hernandes, a Alexandra, que andavam conosco. E a Nalva carregando os filhinhos dela e eu carregando os meus, né? Era toda a tropazinha evangelizando, fazendo assim a obra do Senhor com muito amor. Era muito amor. Só tenho a agradecer a Deus por tudo isso. E aí, quando meu esposo chegou, que a gente casou, a gente não foi. Agora que a gente casou, vamos ver uma vida de famíliazinha feliz. Nós entramos na obra e fomos fazer o que era para fazer. Talvez a gente até não deveria ter sobrecarregado muito, mas eu creio que até o que foi sobrecarregado foi para nos ensinar. Eu acredito que a gente teve que amadurecer muito rápido, porque depois que a gente casou, com 6 meses depois, a gente estava entrando
na obra pastoral. A gente foi ungido a pastores depois de 6 meses de casado. E meu esposo já tinha caminhada com Deus desde os 16 anos e eu tinha caminhada com Deus mesmo firme desde os meus 23 anos. Então, eu casei com 27 e aí estou com 28 anos, né? Quando a gente casou, a gente tinha essa idade. Então, a gente já tinha uma caminhada de fé com o Senhor, já fazia muita coisa na igreja, aí eu também fazia nas congregações das quais ele participava. E Deus, ele foi realizando tantas coisas. Eu não posso nem contar aqui as experiências, que foram tantas. Ai, só agradecer por tudo que o Senhor nos fez amadurecer. Oração, libertação, vigília. No nosso Facebook, o que mais tem são fotos e vídeos de vigílias, orações. A nossa vida sempre foi regada de muita oração, de vigília, de intercessão, né? De culto profético, de culto de adoração. Sempre foi movido no profético a nossa vida. E sempre foi movido em ajudar pessoas com serviços sociais, como a gente sempre distribuía cesta básica, ajudava a pagar aluguel, tudo que envolve o social. A nossa turma estava no meio ajudando, né? E não era só nós, era a nossa turma. Nós tínhamos uma equipe de intercessão dessa oração que nos ajudava e outros irmãos também da congregação. E depois a gente passou a pastorear numa congregação que a gente cuidava, na garagem da nossa casa. E também foi um tempo maravilhoso de Deus. E o Senhor sempre cuidou da gente em todos os detalhes. Muitas renúncias foram vividas, mas tudo para a glória de Deus. E o Senhor cuidou da gente nos mínimos detalhes. Eu não tenho nada a reclamar. E chegou um dia que o Senhor disse: ei, vocês estão muito confortáveis. Vocês estão realizando muita coisa depois da pandemia, né? Tudo tinha parado. Vocês estão muito confortáveis. Agora vocês vão para outra cidade, para outra realidade. É a cidade do meu esposo, mas meu esposo estava 12 anos fora de Traipu. Ele morou 6 anos no Paraná e mais quase 7 anos no Pará. E aí foi quando o Senhor disse: agora vocês vão para Traipu. Ele iria retornar e eu viria pela primeira vez. O que foi algo assim muito desafiador, porque eu falei: pai, eu não quero ir. E o Senhor disse: você tem que fazer minha vontade. E aí eu orei e eu descansei no Senhor e o Senhor fez. E eu aceitei. E aí a gente veio. E aqui nós completamos 2 anos aqui em Traipu já. E o Senhor tem sido tão fiel conosco. O Senhor cuida tanto de nós. E uma das frases que não sai da minha cabeça é: eu não tenho tudo o que quero, mas tudo que tenho eu amo. E por eu amar, eu sou mais feliz e realizado do que aqueles que têm tudo e não amam. Olha que frase maravilhosa. Que frase. E essa é a gratidão que eu tenho para com Deus. Ele cuida de nós. E antes de eu ir para a palavra, eu vou colocar um louvor aqui para você ouvir aí Deus falando ao seu coração. E você, enquanto esse louvor vai ser entoado aqui, eu quero que você estenda as suas mãos aí, comece a adorar a Deus e ser grato por tudo que Ele tem feito na sua vida, na sua família. Hoje é um momento de gratidão para com Deus. E peça perdão se você reclamou demais hoje, se você não deu a devida gratidão a Deus hoje. Esse é teu momento para com Deus. Amém? Glória a Deus.
Vamos? Vou colocar o louvor aqui. Coloque suas mãos assim e comece a adorar Ele aí. Aquilo que o Senhor prometeu pra mim, olhos não viram, ouvidos não ouviram. Aquilo que o Senhor prometeu pra mim, Ouça aí. olhos não viram, ouvidos não ouviram. Aleluia. Um gigante vai cair diante de mim. Declare isso sobre a sua E o vida. mar irá se abrir. O mar irá se sobre abrir. os meus Sim, pés. Jesus. No deserto, manancial Comece a louvar a irá Ele. surgir. Sim, O que o Senhor prometeu vai se cumprir. Vai se cumprir porque Ele é fiel.
pode, porque Ele é o Deus do impossível. Aleluia, glória a Deus. Você recebeu aí? Coloca aí Deixa eu passar aqui esse celular para o ajudante. Rapidinho, gente. Coloca aí nos comentários. Eu creio. Ou então coloca assim, Deus faz. Coloca aí, Deus faz. Eu quero ver você escrever. Coloca aí, Deus faz. Aleluia, porque Ele faz. Aleluia. Outro dia eu estava ministrando na igreja, eu falei assim, quando diz que os caminhos do Senhor são mais altos, são melhores, os planos do Senhor são mais altos, são melhores, é verdade. Porque os meus planos e o plano da minha família, há 2 anos atrás, era totalmente diferente do que hoje a gente vive. Por quê? Porque os planos do Senhor são melhores. Eu planejava uma coisa com meu esposo, mas Deus, 2 anos atrás disse, ei, não é isso não, eu tenho outra história. Então, o que você, amém, o que você sonha, presta atenção, Edinalva, aquilo que você sonha ainda é pequeno, é muito pequeno perto do que Deus tem para você e para a sua família. Muito pequeno. Você tem nem ideia da grandeza desse Deus para com a sua vida. Então, continue firme. Neia, os sonhos do Senhor para você e para a sua família, eles são abundantes, eles são maravilhosos. O irmão Damião que está aqui, homem de Deus, a gente tem visto o Senhor fazendo as maravilhas dele na sua vida. A gente tem visto o Senhor se entregar ao Senhor dia após dia. E eu sei que foi lhe dado uma grande responsabilidade, mas eu quero falar hoje para o Senhor é capaz, muito capaz. Porque o Senhor lhe escolheu a dedo como sacerdote da sua família. O Senhor é capaz. O Senhor vai ganhar muitas vidas para Jesus. O testemunho que a gente ouve hoje é que o Senhor já mudou muito, né? A sua família, os seus amigos ali falando. Eu acho tão bonito o testemunho. E olha só que coisa linda. Não é o Senhor que fica dizendo, são os seus. Isso é o mais lindo. Em Provérbios diz, deixa que os outros falem. Não é a gente que tem que falar, mas os outros. Então é muito bonito porque eu vejo isso na sua vida, meu irmão. Eu vejo isso. Mas mais coisas vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Salmos 91, né? Vamos para a palavra. Eu falo bastante, mas eu gosto de falar da palavra. Aleluia. Amém? Compartilha aí, chama mais gente. Edinaldo, seja bem-vindo aqui, meu querido. Deus abençoe você e toda a sua família. Aleluia. Vamos para o Salmo 91, porque eu gosto de falar da palavra, porque foi para isso que Deus me chamou, né? Para falar da palavra dele. Glória a Deus. Vamos lá? Declare comigo aí na sua casa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti.
Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou, porque também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, glória a Deus. Você declarou isso aí junto conosco? Declare isso, viu? Ó, não é um salmos de proteção. Não é um salmos que está dizendo aqui que eu tenho que falar ele só nos dias difíceis, nos dias de tribulação. Não é um salmos que eu tenho que falar ele quando eu estiver com medo. Não, 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 não. Aqui está te dando a certeza do Deus vivo que anda com você. Que anda com você. Aqui está te dando a certeza de como você é amado e amada por Deus. Aqui está te dando um armamento poderoso. Que armamento é esse, pastora? Que armamento é esse? A oração. E o lugar de refúgio. A intimidade com o Altíssimo. A intimidade para com o meu Deus. Quando eu me coloco neste lugar de proteção, esse lugar de proteção, ele não é um lugar onde eu tenha medo só nos dias difíceis. Não, 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 não. Aqui está falando, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita, não é aquele que visita. Aleluia, olha do céu isso. Glória a Deus. Ai, Deus, como o Senhor é bom. Não é aquele que visita. Não é aquele que vai de vez em quando. É aquele que habita. É aquele que faz o quê? Morada. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso? É aquele que faz morada. Já começa aí, né? Dirá do Senhor, Ele é meu Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Meu Deus, tá difícil? Tá estreito o negócio? Tá passando pelo vale da morte? Tá passando por decisões difíceis? Pois muito bem, declare, verso 2, dirá do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza e nele confiarei. Confiarei porque Ele está comigo. Mas isso é para quem habita, o começo de tudo, habita nele, habita com Ele, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. E debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. A verdade de Deus. A verdade do Senhor. Não negocie a verdade. A verdade será o teu escudo e a tua defesa.
que ontem eu aprendi como pastor é que quando eu for, isso eu falo para você aqui, meus queridos e minhas queridas irmãs e irmãos. Quando você tiver de se defender ou de defender alguém, quando você tiver de responder alguém, não vá pelo seu conhecimento, não vá pelo seu achismo, não vá pelo que você viu, pelo que você sabe, mas vá pela verdade. Você consegue entender isso? Ir pela verdade? Alguém me falou? Não. Eu vi? Não. Eu acho? Não. Mas vá pela verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus. Vou falar aqui breve que está encaixado nisso. Outro dia eu estava na frente da igreja. Eu tinha levado as meninas para ensaiar os louvores, que elas sempre ensaiam ali no Ministério de Dança. E parou uma senhora lá, eu fui lá na frente, parou uma senhora um pouco embriagada. Ela vinha ali muito desorientada. E ela me chamou e eu fui até ela e ela disse assim para mim: essa igreja aqui, que hora que ela abre, que dia? Eu falei. Ela disse: eu tô sofrendo muito. E falou uma situação que ela estava passando, enfrentando. Eu a ouvi e ela disse assim para mim: você, olha só, irmãos, você é dessas pessoas que quando chega perto de mim, revela tudo sobre mim? Porque eu tô precisando de alguém assim, que ela revele para mim o que eu tô precisando ouvir. A senhora é dessas? Eu até achei engraçado. Eu disse: a senhora tá me perguntando se eu estou aqui perto da senhora, se eu vou revelar a sua vida para a senhora? Ela disse: é. Você é dessas que revela? Aí eu olhei para os olhos dela. Ela não estava muito bêbada, não. Ela estava até entendendo direitinho a conversa. Eu olhei para ela e eu disse assim: a senhora quer alguém que revele a sua vida? Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. A senhora conhece a sua vida, não conhece? Ela disse sim. E a senhora também sabe o que a senhora está sofrendo. E a senhora também sabe o que a senhora precisa viver e se libertar. Não sabe? Sei. E a senhora sabe que Deus é o que mais a senhora precisa. Por que a senhora quer que eu lhe revele? Que a senhora está sofrendo? Ou algo que... O que a senhora quer ouvir de Deus? Aí ela ficou calada, irmãos. Aí eu disse: o que a senhora precisa é de Jesus para lhe libertar. Não é só para resolver a sua situação. Não é só para fazer com que esse problema desapareça. Porque isso é muito pouco. Isso é superficial demais. Eu só querer o Jesus que faz milagre. Eu só querer uma cura, uma libertação. Eu disse para ela: a senhora sabe o que a senhora precisa de Jesus. A senhora quer que eu diga que a senhora precisa de Jesus? A senhora precisa de Jesus. Agora, se for para revelar, para lhe contar, para lhe dizer assim, eu vou fazer isso na sua vida, eu não sou desse tipo de pessoas, não. A não ser quando Deus quer que eu fale algo para alguém, que isso acontece, então eu vou lá especificamente, falo com aquela pessoa. Mas não sou desse tipo que chega perto e já vai falando, porque o que a senhora precisa é de Jesus. Ela olhou para mim, ela disse: a senhora tá certa. E aí ela disse: qualquer hora dessa eu venho aí. Eu digo: tá certo. E aí ela foi embora. Eu abençoei ela foi embora. Você tá me entendendo o que eu tô falando aqui? Que essas promessas do Salmos 91, isso aqui é para filhos, para íntimos, para quem coloca a sua habitação no Altíssimo.
Isso aqui não tem poder nenhum. Eu deixar essa Bíblia aberta no Salmos 91, no canto da minha casa, e dizer, vai tirar todo o mal, todo o olho gordo, toda a praga, toda a peste. Porque na hora quando alguém tentar entrar aqui ou lançar alguma palavra, vai bater nessa Bíblia no Salmo 91 e vai recuar, vai sair correndo. Irmãos, isso é balela. Isso é história da carochinha. Porque se a gente não viver isso com exatidão, com paixão, com amor, com entrega, com fé, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porque o Senhor, ele não é um guru, né? Assim como muita gente tem achado que o Senhor é o guru da sorte, o guru que realiza isso, o guru que faz milagre, o guru que sara aqui e vai embora. Ei, não é isso. É muito mais. É muito mais. É entrega, é renúncia. É aqueles que o recebem como seu Senhor e Salvador. Olha, começa a falar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É aquele que mora, que habita. Então a verdade, irmãos, a verdade será o teu escudo e a tua defesa. Como, resposta, a verdade. Escudo, a verdade. Se alguém vier falar mal de você, isso eu trouxe para minha vida. Se alguém for falar mal de mim, aí eu vou, opa, deixa eu ver, é o que Deus fala de mim? Não é. Então eu vou ficar com o que Deus fala de mim. É o que Deus fala de mim. É o que Deus fala de você. Agora, se você tiver precisando se consertar, então vamos nos consertar, porque Deus fala certinho. Ele não fala só para nos... Ai, que palavra abençoada, né? Tem a palavra de exortação também. Vamos ser bem reais, né? Mas a verdade é nossa defesa e nosso escudo. Opa! Vem uma seta do maligno, opa, a verdade do Senhor aqui, meu escudo, não vai penetrar em mim, não vai penetrar no meu coração, porque eu sou escolhido, eu sou escolhida, eu sei para que fui chamado. Escudo, defesa, amém? Glória a Deus. Não terás medo do terror que vem de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Irmãos, para pensar agora comigo o quanto de coisas ruins estão acontecendo nesse horário. Vai acontecer de madrugada, vai acontecer de manhã, vai acontecer meio-dia, vai acontecer de tarde, ao redor do mundo todo, e você está sendo protegido por esse Deus maravilhoso. A sua casa está guardada por esse Deus maravilhoso. Já imaginou? O pastor Giovanni está aqui, abraço do pastor Ayrton, está aqui pelos bastidores. Você já imaginou, pastor Giovanni, esse amor tão grande que Deus tem pela sua família? Que muitas coisas estão acontecendo ao redor do mundo, muitas tragédias, os jornais estão aí, só que o amor de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que você é guardado juntamente com a sua família. Esse terror, essa assolação, esse desespero, ele não vem para sua casa, porque há um Deus que cuida, que ama e que protege. E todos que estão aqui, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Você imagina o tanto de pessoas que estão caindo, seja no pecado, seja, morrendo, seja de que forma for, irmãos. Estão caindo 1000 pessoas ao nosso lado, mas tu não será atingido. Permaneça firme. Permaneça firme. Permaneça firme. O Senhor tem guardado todos nós. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Olha isso, com os teus olhos, não é com a boca, irmão. Para de falar.
Para de falar. Olha o que Deus falou no meu coração esses dias. Resguarda a tua boca. Para de falar. Só observa. Só observa. Eu disse amém, Senhor. Porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo é tua habitação. A habitação nossa é no céu, é no alto, irmãos. É no alto. É no alto. É por isso que a Bíblia também diz, coloca teus pensamentos, Paulo diz, coloca teus pensamentos no alto. No alto. É no alto. Não fica só na terra. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aleluia, o Senhor nos guarda, irmãos. Comece a falar, nenhum mal vai chegar à minha casa, porque o Senhor me guarda. E se chegar, nós vamos superar, porque o Senhor está conosco. Nós vamos vencer. Porque aos anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Esses dias o Senhor me trouxe a revelação, assim, eu estava lá tomando meu banho, porque eu sou assim, o Senhor fala comigo em todo momento. E aí Deus disse assim, Denaíra, você já parou para pensar da autoridade que eu dei a vocês, meus filhos? Há anjos à espera do teu comando. Aleluia. E o Senhor me fez lembrar, você sabe que quando os teus filhos estão na escola, eu estou lá com eles? Porque quando os seus filhos saem para a escola, você ora e diz, Senhor, coloca teu anjo, coloca os teus anjos, Pai, guardando os meus filhos do acidente, do homem mau, de praticarem a maldade. Pai, livra eles. E mais, eu tenho orado muito, dito assim, que eles ouçam o Espírito Santo. Que eles entendam a voz do Espírito Santo quando vierem, Pai, com pensamentos errados, falas erradas, que eles sejam obedientes ao Espírito Santo. Então, irmãos, não é qualquer coisa. Tem anjos na tua casa, esperando um comando seu. Você diz, vai com meu esposo. Ele vai, irmãos. Vai com a minha esposa. Eles vão. Vai com os meus filhos. Eles vão. Vai desfazendo toda a obra ruim, do maligno da vida dessa pessoa. Vai desfazendo toda a obra do maligno na vida da minha família, dos meus parentes, dos meus vizinhos. Então eles vão. Mas isso é somente para aqueles que estão na habitação do Altíssimo. Anjos ao nosso comando, irmãos. Isso é coisa séria, isso é forte, irmãos. Por favor, se encha da autoridade de Deus. Pare de ser um crente medroso, uma crente medrosa. Isso não existe, irmão. Seja cheio de autoridade. Seja cheio de fé. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. E comece, irmãos, quando o negócio tá pegando aqui em casa, que eu vejo que o inimigo tá querendo, sabe, infiltrar, fazer bagunça. Irmãos, eu levanto, eu pego o óleo ungido, eu começo a ungir todos os ambientes da casa. Eu começo a ungir, irmãos, os quartos, começo a ungir tudo. Eu unjo tudo e oro. Aqui não. Aqui é do Senhor Jesus. Estão entendendo? E começa a orar. E aí, volta a paz. Nós temos que ser assim. Não pode ser medroso, não. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece o teu pé em pedra. E aí vai falar, pisará no leão, na cobra, calçarás os pés aos filhos do leão e à serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Olha isso aqui, irmão.
Ele me invocará e eu lhe responderei. É o Senhor, irmão, invoque ele vai te responder. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei. Você não vai ficar a vida toda na angústia, não, irmãos. Ele vai nos retirar. Oh, Pai, quanto eu disse para vocês no começo, eu tive depressão, eu tive, pânico. Eu tinha um pânico terrível. O Senhor me tirou de lá, irmãos. Ele, ó, aí não é seu lugar, não. Vem pra cá. Ele me ajudou. Quantas situações difíceis você já viveu, o Senhor vai lá e... Ei, sai. Aí não é teu lugar. Não, ó, pega isso pra você. Não te coloca em lugar que Deus não colocou você. Não fique no lugar que você sabe que Deus não quer que você fique. Saia desse medo. Saia dessa angústia. Saia dessa falta de perdão. Saia dessa depressão. Saia de se achar injusto. Saia de se achar vitimazinha. Saia do vitimismo, pelo amor de Jesus Cristo. Você é filho de Deus. Saia do lugar que Ele não tem para você. E entra nesse lugar de Altíssimo, da busca. Fortá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. É o Senhor que está dizendo. Ele vai nos fortalecer com longuras de dias e sempre irá nos mostrar a salvação dele, irmãos. Não tem mais nada, não tem mais nada. Para de ficar ainda atrás de resposta, como essa mulher disse. Ei, se você chega perto de mim, você revela a minha vida. Minha querida, você já sabe a sua vida, você quer o que mais? Você precisa de Jesus. Você precisa buscar esse Deus maravilhoso que te ama. O que mais? E assim nós encerramos essa palavra. E aí você, ó, pega tudo que foi derramado hoje para você e diz: eu vou viver isso. Eu vou praticar isso. Porque é assim que eu quero viver. Escreva aí se você tem um pedido de oração pra gente estar orando, né? Tô com um propósito com Deus para levantar às 5 horas da manhã para estar em oração. Então, se você quer uma oração, coloca aqui que eu vou colocar diante de Deus na oração, tá certo? E fique tranquilo, porque Deus, Ele cuida de tudo, de tudo, de tudo. E aí eu vou estar em oração pela sua vida, né? Eu sempre coloco tudo diante do Senhor, o que a gente está fazendo, essa live, as pessoas que tiram, né, um tempinho para estar aqui. E se você depois quer ir lá no PV também, pedir alguma oração, né, com específico lá, pode também colocar lá. Já tenho pedido de oração de algumas pessoas que eu vou estar orando. Então, que Deus abençoe a todos vocês, tá? E fica com esses salmos como lugar de habitação, de habitação desse Deus maravilhoso. Se você entender que tudo que você precisa já está em você, já está em você. Quando Jesus morreu na cruz, Ele levou sobre si todas as mazelas, todos os pecados, todas as enfermidades, tudo, irmão, tudo. Ele levou tudo, Ele levou metade não, Ele levou tudo. Então Ele rasgou o véu, olha, você tem acesso a Ele, não tem mais nada que te impeça, você tem acesso, você é um canal livre do Senhor. Então tudo que você precisa já está em você, é você que tem que manifestar. Amém? Glória a Deus. Se você entender que esse Deus Todo-Poderoso, Ele pode fazer na sua vida, que é só você se entregar, né? Buscá-lo verdadeiramente. Você não precisa não ficar procurando coisas onde não tem. Tá em você.
O Senhor, Ele te ama tanto como qualquer outro pregador mais renomado no mundo. O Senhor te ama do mesmo jeitinho. A única diferença é que aquele pastor pode até buscar mais. E aí você também pode buscar. O Senhor tem uma medida para todos nós. Amém? Vamos orar? Vamos orar, agradecer ao Senhor? Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra. Salmos 91. Aleluia. O nosso lugar de habitação está em ti, Pai. E nenhuma praga, nada vai nos deixar, Pai, aflitos de tal maneira que eu não veja no Senhor o socorro e a solução. Porque somente no Senhor nós encontramos paz, direção, libertação, transformação, regeneração, redenção. Somente no Senhor, Pai. Não tem outro lugar. A tua palavra é a tua verdade, é o nosso escudo e a nossa defesa. É a palavra do Senhor. O Senhor diz que o obreiro, ele tem que ser excelente com a espada, com a palavra. Ele tem que saber manejar. E que nós, Pai, possamos ser, Pai, esses filhos e filhas que vão buscar conhecer mais do Senhor, para vivermos e para assim, Pai, anunciarmos o Teu reino nessa terra, para todos aqueles que precisam. Aquele que se encontra, Senhor, com alguma enfermidade, que o Senhor possa ir em direção a essa pessoa agora e ela sinta a Tua cura, Senhor. A Tua cura, envia os Teus anjos lá, meu Pai. Envia os Teus anjos nessa casa onde tem um coração aflito para que encontre paz. Aquele que está, Jesus, desesperado, venha ter paz no seu coração. Aquele que está sofrendo, ele venha saber que o Senhor o ama e que isso já é suficiente. A identidade de filhos de Deus. Aquele que se encontra desempregado, que abra uma porta de emprego, Pai, vinda do Senhor para essas pessoas. Aquele que não tem o que comer, Pai, que possa ter a providência do Senhor. Usa-nos, Pai, usa os teus filhos para ajudar os demais. Ah, Jesus. Aqueles irmãos perseguidos que estão morrendo pelo teu evangelho, Pai, que são exemplos para nós. Que nós possamos, Pai, orar por todos, pelos irmãos perseguidos. Sim, Pai, nós temos um evangelho tão confortável aqui no Brasil. Enquanto, Pai, lá fora os nossos irmãos estão sendo perseguidos, mortos, expulsos, colocados em cativeiros, e eles não negam o Deus. Não negam o Deus da sua salvação, eles não te negam, meu Pai. E o máximo que nós devemos fazer é também não negar. Porque se lá é a perseguição, aqui é o conforto, a mordomia, as ilusões, a luxúria, os prazeres. Renuncie, que eu e você possamos renunciar o sistema, o que o mundo tenta trazer para nós. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.